Começando mais um programa aqui na Italínia, Conexão e Essência. E eu vou falar agora dos nossos patrocinadores. E um deles, em especial, é a Italínia, que nos proporciona esse lugar maravilhoso, lindo. E quem aí gostaria de ter uma cozinha como essa, né? Aqui, a Italínia tem grandes projetos e realiza grandes sonhos. Além da Italínia, nós temos também a nossa amada Márcia Oliveira como patrocinadora do nosso Conexão e Essência, do Despertar da Cura, deixando que nossa equipe e até mesmo a mim mais tranquila. E para completar o time de patrocinadores, a Arlatec também faz parte dessa equipe. Tratamento de água é tudo, é inovação. Então, cuidar da água faz bem para a saúde. E a Arlatec está aí no mercado para trazer novas conexões e trazer uma saúde perfeita. Conexão e Essência traz também os apoiadores Empório Fit, um tratamento maravilhoso, super natural, para você cuidar da sua saúde, e o Seja Livre, um espaço terapêutico onde você cuida do seu bem-estar também, mas de um modo mais espiritual e harmônico. Agradecemos os apoiadores e vamos para o episódio. Boa noite, eu sou a Alexandra Lima e hoje estamos aqui na Italínia fazendo o nosso episódio Conexão e Essência, trazendo também um convite especial para quem quer participar desse novo projeto Homecast, que aqui nós temos a parceria com a Italínia para fazer grandes conexões, trazer aí muitas reflexões, manifestar a sua essência através do seu projeto. Vou apresentar a minha convidada de hoje. Vou pegar aqui o currículo dela, maravilhoso. E hoje recebemos a Camila Hugentobler. Falou certinho. Consultora de imagem e estilo pessoal com mais de 15 anos de experiência, à frente da Complé, empresa fundada em 2010. Camila ajuda empresárias, profissionais, mulheres bem-sucedidas, empreendedoras a alinharem sua imagem com a sua essência e objetivos. Seu trabalho vai muito além da moda. Para ela, a imagem é comunicação não verbal. É presença, é verdade e posicionamento. Camila, seja muito bem-vinda ao Conexão e Essência. Muito Muito obrigada. obrigada, Ali. É um prazer estar Muito aqui. obrigada, Eu querida. estou muito feliz de ter recebido esse convite por ti e mais ainda por estar participando, né, dos primeiros episódios Sim, desse projeto tão especial e principalmente com o propósito que tu vem, né, trazendo, trazendo, que com é muito certeza. Ai, bacana. é linda, Então, né? Olha que parabéns. maravilhosa. Como é que ela não vai Obrigada. deixar, né? Como que não vai deixar uma mulher linda, deslumbrante, se ela é maravilhosa, gente? Obrigada. Então, Camila, é um prazer muito grande, realmente, e eu tenho o maior respeito pela tua profissão, que é uma Obrigada. profissão hoje, né, que poucas pessoas têm acesso, mas que está tomando, né, um campo aí das mulheres modernas que querem estar linda, maravilhosa, né, no seu campo de trabalho, porque eu percebo que às vezes as pessoas olham com um pouco de preconceito a Sim. profissão, tanto De de stylist? stylist como a de personal organizer, né. Isso. São 2 profissões que as pessoas não olham como algo que realmente vai ajudar, vai agregar. É, eu acho que a gente pode começar falando até, trazendo esse gancho, Ali, com outras áreas. O que eu percebo é que, às vezes, a falta de informação ou uma informação errada Uhum, pode gerar uma ideia, né, uma percepção, às vezes errônea mesmo, do que hum, realmente é. E claro que tem profissionais dos mais diversos segmentos, dos mais diversos estilos, mesmo dentro da área da consultoria de imagem. Mas o que eu percebo é que, às vezes, as pessoas têm um certo preconceito por não conhecer de fato como que funciona, né, a uhum. consultoria de imagem ou até mesmo personal organizer.
No meu caso, como eu faço isso, há muito tempo e desde uma época que as pessoas nem sabiam O que era? exatamente o que era consultoria de imagem, quando eu iniciei, realmente eu trabalhava com uma fatia muito específica de um público Uhum. que estava mais avançado dentro da área dos negócios, do business, né, então eu já iniciei trabalhando com empresários, não só Olha que mulheres, mas maravilha. também homens que buscavam essa adequação para comunicar de fato quem eram, né. E iniciado isso numa época que aqui no Rio Grande do Sul pouco se falava, Exata né. por isso que eu te falei, hoje a gente está tendo acesso Sim, a essa informação do que exato. é, para que que serve, porque antes era algo, tipo, quase Muito que impossível, né, inexistente no ali para as mercado. mulheres executivas, enfim, de É. classe média, Exato. né. E hoje, realmente, a gente consegue perceber que a consultoria de imagem ela está mais acessível, né, no sentido que as pessoas conseguem ter realmente, acesso ao formatos diferentes, a gente pode dizer, de consultorias. E eu acho que também muito se, propagou quando teve o boom do teste de cores, né, da Ai, colorometria, foi que é muito maravilhoso. bacana, mas, por exemplo, é o que eu menos trabalho, né, porque o formato do meu trabalho, ele é um pouco diferente. Ele é muito mais baseado a partir Uhum. do que da essência, né, de Do cada uma produto. das mulheres ou de cada uma dos profissionais que eu vou estar trabalhando, então, o formato ele começa a partir da essência da pessoa, por isso que eu trago muito que é uma consultoria de imagem baseada na essência, no comportamento, os pilares eles Uhum. são esses, né, então é o comportamento, é a essência e é o posicionamento. Que No maravilha. decorrer da nossa conversa eu vou estar conversando, vou estar falando um Ai, que pouco mais mara sobre e eu isso. tenho então, Cá, conta mais sobre o teu universo, um pouco da tua história, para que a gente te conheça mais profundamente, assim, quem é a Camila por trás dessa profissional que você se tornou hoje. Ali, eu comecei a minha trajetória, antes de cursar moda, né. Eu sempre fui apaixonada pelo universo criativo e pela estética, Uhum. então eu acho que eu trago, assim, várias referências artísticas desde a minha infância, da minha avó que costurava, Ai, da minha mãe que dançava, né, da minha tia que é paisagista e que é uma das referências profissionais que eu mais tenho, né, perto de mim e que, contribuiu muito, para a maneira como eu enxergo hoje a vida. Enfim, eu acho que cada cada etapa da nossa vida constrói, né, quem a gente se torna ao longo. cada uma delas foi pincelando E eu ou acho te moldando para o futuro. Exato, e eu acho que essas referências que a gente vai absorvendo à medida que a gente vai crescendo, né, enquanto criança e depois adolescente, eu acho que tudo que a gente, vive contribui para a gente se tornar quem a gente é e para a Sim. gente escolher não ser E eu também. costumo dizer que isso são heranças, Sim, heranças familiares, de um momento afetivo muito forte ali. sim, Porque a gente sempre tem uma tia que a gente, fica analisando quando eu pelo menos tinha quando criança uma tia que eu pensava assim: "Ai, quero ser igual a ela", ou "Ai, a minha mãe trabalha, faz algo muito bonito, eu quero ter, né, ser igual à minha mãe nesse aspecto". Você via, assim, essas questões como hoje tu tem a tua profissão, traz essa herança ali da mãe, da tia, eu acho da que essa avó? herança ela é porque à medida que a gente vai conhecendo mais de como que funciona, né, o ser Sim, humano, assim, então como que funciona o nosso cérebro, como que a gente se desenvolve comportamentalmente, com cer e isso fala muito do meu trabalho, né, o meu trabalho ele é também sobre moda, mas a uhum. base, na verdade, do que eu É sobre executo é comportamento. sobre comportamento. Olha que E sobre bacana. quem a gente é e sobre quem a gente quer mostrar, né. Então, assim, por Nossa. isso o posicionamento, o que que ele é o posicionamento? Uhum. Ele é uma escolha do que tu quer mostrar, né. E Perfeito. eu, quando trabalho isso junto, dentro do meu dentro da consultoria e dentro do meu método, eu Uhum. trabalho muito o posicionamento de quem tu é verdadeiramente.
Por isso que a essência ela é importante. A essência nada mais é a origem de De tudo, tudo. né, de onde É, que vem, do que a gente é. Então sim, eu acho que tem toda uma relação, sim. histórica do que a gente aprendeu, do Traz. que a gente traz, mas principalmente do que a gente escolhe se Sim, tornar e propagar. com Porque certeza. muitas vezes, Ali, eu percebo que a gente tem referências que não são boas e que a Uhum. gente pode olhar para essas referências E e fazer pensar diferente, né. que a gente pode se tornar diferente daquilo, né. Verdade. Então seja, enfim, de situações que a gente passa ao longo da E isso vida e isso tal. também traz, eu vejo que traz leveza, porque se tu traz um peso e Uhum. escolhe o caminho errado ali, vamos dizer, ele vai te trazer um peso. E ali, mais à frente, você vai se deparar e vai se decepcionar, e aí é buscar realmente ajuda para olhar para essas coisas e trazer Que é aí a a conexão, essência, né. que é a essência, a Essência. conexão. E como a gente pode traduzir isso para roupa, né, para Ah, imagem? Muitas vezes eu percebo que quando eu vou fazer atendimentos com mulheres que trazem toda uma carga, que geralmente elas uhum. estão em reposicionamento, em transição, em Sim. modificação de vida, né? Eh, Quando elas buscam, então, a consultoria de imagem, Ali, eu percebo que existe um padrão comportamental, uma forma de Uhum. se vestir, que ela traz na sua essência, na sua Olha. raiz, coisas que não são dela. Coisas que são herdadas, e talvez elas não são nem percebidas, elas não são vistas. Por isso tu entende que não se trata apenas de imagem, mas Sim, do do que a pessoa contexto todo. entende como certo ou errado para ela. Uhum, Quer dizer, eu olho em ti esse uhum, batom lindo e eu digo: "Nossa, que maravilhoso", uhum. mas eu acredito muitas vezes que ele só vai poder ficar bonito em ti. E aí, às vezes, eu nem percebo que Olha, em mim ele pode ficar bacana. que E como profundo, né. claro, Então, olha como a coisa não é tão simples como parece, e nem mas rasa. e nem rasa, é profunda. É, Que lindo. é. Olha, admirável. Olha, que trabalho. E eu vou te fazer uma pergunta em relação a mim, assim, sabe. Tá. Eu sempre usei as roupas da minha mãe escondida quando criança, sapato, eu colocava papel higiênico Aham. para Todas para o nós mulheres escarpão, fizemos isso. né, para o escarpão poder ficar no pé. Pegava aquelas bolsas e quando a mamãe saía, eu toda faceira, né, eu via na esquina, lá vem a mãe, de longe, assim, eu Aqui saía correndo, tirava. guardava tudo, né, e tinha algo que eu gostava muito, de organizar o armário dela. Aham. Mas veja bem, eu cresci e eu não sei, qual seria o meu lugar, o que a roupa realmente fala sobre mim, nesse sentido, porque hoje eu não tenho uma origem, assim, se tu me perguntar: "Ali, que estilo tu é?", eu não tenho um estilo, eu uso aquilo, quando eu acordo, eu olho para a roupa e digo: "É essa". É, Aí a eu não sei gente se essa questão da infância interfere ou não, ou se, a leitura do corpo ela vem daí pela questão, né, de tu das tuas das referências. tuas referências, de tu Sim. talvez ter te perdido no caminho, vamos dizer Eu acho assim. que a gente precisa, olhar sempre buscando entender quem a gente é, Uhum, e principalmente quem nós sim. estamos. Aí tu vai me perguntar: "Mas como que é isso, Camila?". Bom, nós somos a nossa essência, né, então a gente vem de um lugar onde a gente forma, né, toda a nossa, ideia, toda a nossa construção de valores, de ideais, de Uhum, princípios. Então isso é algo que a gente vai construindo à medida que a gente vai, enfim, se formando enquanto ser. Só que eu sempre comento que nós estamos, né, uhum, e isso não quer dizer que tu vai mudar o teu estilo sempre, não. uhum. Tanto que quando a gente trabalha consultoria de imagem, a gente sabe que a gente pode ter um estilo predominante Ó, e um ou 2 além, que são uhum, estilos que são complementares. Mas a gente está, num sim. determinado momento, de um jeito que vai falar mais do nosso lifestyle, do nosso Uhum, ritmo de vida. Então, eu vou te dar um exemplo. Quando uma mulher engravida,
ela passa por uma transição muito grande, primeiro Profundo. corporal, Emocional depois mesmo. emocional e principalmente hormonal. O Uhum. hormonal ele afeta em tudo. Verdade. O que que acontece nesse processo do engravidar? A gente vai tendo esse tempo de se redescobrir enquanto pessoa, porque o corpo vai Uhum. mudando e os hormônios, enfim, tudo Tudo. comunica, mas à medida que a gente vai mudando, como o nosso corpo, o nosso cérebro, ele altera para poder gestar e depois para poder cuidar da criança, Uhum. as nossas percepções e as nossas necessidades, elas também vão se adequando. Então é natural que uma mulher que depois que engravida, não Sim. só pela parte hormonal, mas pela prioridade, ela passa a se olhar menos. Uhum. E aí a gente passa a averiguar que o nosso estilo, ele ele muda. Sim, porque antes ela estava grávida, hoje eu estou mãe, e aí Exato. vai mudando, E né. parece uma coisa muito simples, mas na prática não necessariamente ela é, né, Ali? É verdade, eu E sei porque eu tive os meus 3 em fases totalmente diferentes. exato. E aí, não quer dizer que tu vai mudar radicalmente o Uhum. teu estilo de ser, entende? Sim. Mas, tu vai adaptando com o momento que tu está vivendo, E olha que com, incrível. a época eu, por exemplo, eu Uhum. tive meu filho quando foi pandemia, né, e necessariamente eu não precisava me arrumar, porque eu estava praticamente o tempo todo em Em casa. casa. Agora, eu fiz E tu um já trabalhava com consultoria? sim, Olha que já tinha bacana. 10 anos de consultoria. Sim. Então, naquela época, o que que eu fiz quando eu engravidei? Eu durante a gestação, eu fiz um armário cápsula para mim Uhum. pós-gravidez, então para durante o puerpério, com a ideia de poder trabalhar a minha autoestima sabendo que eu Que me poderia sim, sabendo de todas as questões, né, de tu te puerpério, preparou hormonais, ali. eu me preparei para isso. E claro, porque também tem a parte prática, né, de Uhum. amamentar, então um tipo de roupa, onde que eu queria estar, o trabalho que eu executo, então E esse tipo de cápsula que tu falasse aí, tu ainda faz hoje para alguém que necessite passar por esse processo que nem tu passou? se for me Nesse solicitado para uma consultoria, eu faço. que A é gente bacana, né, é porque é uma parte que bacana. a mulher se sente muito, né, vulnerável ali, ela está se sentindo E é sozinha, necessário, faz às muita vezes é mãe diferença. solo, precisa ali, É. né, de todo um apoio. Aí, ó, temos a Camila, gente, para trazer um pouco mais de conforto, um pouco É, mais de carinho, faz né, toda a diferença, faz né. toda a diferença. E vamos às perguntinhas, Camila, que conte para nós aqui, ó. Muitas mulheres ainda associam a imagem à vaidade. Uhum. Qual a diferença entre vaidade e posicionamento? Bom, ali a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é vaidade, né. Hoje e o que que é posicionamento? Talvez essas 2 palavras soem normal para as pessoas, mas eu acho que é interessante a gente entender qual é a raiz dessas 2 palavras. Então Uhum. vaidade, ela vem da palavra vazio. O significado de Sim. vaidade é vazio. E aí o que que acontece? Geralmente a vaidade ela tá associada a algo, supérfluo, Uhum. né, que não tem, recurso. Então é como se daqui a pouco a gente pudesse olhar para uma pessoa que se cuida, mas ela se baseia apenas Naquele. nesse cuidado externo, Uhum, como uhum. se algo não sustentasse, né, Perfeito. toda essa beleza ou esse autocuidado que muitas vezes é desenvolvido a partir desse ato de vaidade mesmo. Uhum. Posicionamento vem do latim positions, Uhum. que na verdade, fala de um lugar ocupado. Então, quando a gente fala sobre posicionamento, a gente está falando sobre intencionalidade, sobre intenção. Uhum. Então, o que que é na verdade esse posicionamento que hoje está super na moda, né, a gente Se vê na internet todo posicionar. mundo falando: "Ai, vamos nos posicionar". Sim, Eu vou exato. falar sobre posicionamento de marca, posicionamento de branding, posicionamento de imagem. O que que é esse posicionamento? É tu Uhum. criar, um lugar, tu ocupar um lugar com intencionalidade, com Olha que intenção. excelente. E Naquele. aí, o que que é essa intenção quando a gente fala em
fala de intenção de posicionamento. Uhum. É verdade, da Perfe minha concepção, né. Sim, Então quando eu família também. trabalho a imagem com posicionamento, eu Uhum, vou estar trabalhando a imagem a partir da verdade da pessoa. Então, por que que faz sentido eu vestir preto e branco e zebra e um monte de broche e poá? uhum, Por que que faz sentido para mim vestir assim, né? Por que que faz sentido eu estar hoje aqui sentada contigo, sim. usando esse rabo de cavalo, né, com a minha maquiagem desse jeito, com os meus acessórios assim? Por que que eu estou assim? O que Isso você quer mostrar, o que você quer exato. passar, né, é o teu posicionamento Qual é o hoje. meu posicionamento a partir disso? Então, dentro de uma imagem trabalhada com Uhum, intenção, a gente fala muito de uma palavra que chama-se semiótica, que é o quê? uhum. É aquilo que é revelado, mas não precisa ser dito, Olha que né? E bacana. é um estudo que ele é executado dentro do design, dentro da moda, enfim, dentro da parte de branding, né? Uhum, uhum, Mas a semiótica, ela traz aquilo que é a simbologia, na verdade, né, o estudo da simbologia, a semiótica é isso. Então a gente estuda os símbolos, os significados, olha que que não maravilha. necessariamente eles são, explícitos, eles Hum, são ditos, mas eles não são revelados. uhum, Então, quando tu me pergunta, né, qual a diferença entre vaidade e posicionamento? A vaidade, ela é algo muito mais supérflua, né, e a uhum, gente enxerga hoje muitas mulheres ou homens, enfim, pessoas que se sustentam a partir de uma vaidade, às vezes não bem posicionada. E às vezes exato. uma vaidade que ela não revela exatamente quem a pessoa é, porque é algo que pode ser, feito, mas não exatamente elaborado, entende? Uhum, não Algo trazendo aquela essência realmente daquela da pessoa em si. pessoa. Já o posicionamento, a gente vê muitas mulheres bem Uhum, posicionadas, mas que não são vaidosas, né, que perfeito. não trabalham esse autocuidado, que poderiam então, eu sempre digo, se a Extrair gen mais, né. exato, se a gente pode unir as 2 coisas, a gente tem uma verdade, absoluta, né, uma essência trabalhada. E tem muitas mulheres que nem imaginam, né, que podem ser trabalhadas dessa forma. Sim, Passam não despercebidas, reconhecem não o seu se valor e o seu é. potencial, exatamente. Ó, então já ficam atentas aí, mulherada, ó. Vamos então para mais uma perguntinha. Camila, quem era você antes desta jornada profissional e quem você se tornou ao longo dela? Quem você se tornou ao longo dela? Eu acho que é bacana falar que eu antes, né, de tudo que eu criei, assim, com a Complê, e até falando um pouco do significado de Complê. Então, guria, eu queria saber, Pois é. porque eu sou agora uma representante da Complô. Ai, adoro. E aí, o que seria Complê? A Complê, Fina, ela chique? é chique, chiquíssima. A Complê, ela vem de uma palavra do francês, Imagina. complètement, que é completamente. E por que que eu escolhi essa palavra, né? Porque eu acredito na imagem como um todo. Olha que Não é só a bacana. roupa, não é só o acessório, não é só o cabelo, não é só a maquiagem, não é só corpo, né, Verdade. não é só um padrão, é o todo. E esse complê, ele faz referência mesmo ao todo, né, que poderia ser, também traduzido como uma essência, né, um Uhum, lugar de origem, como uma verdade, porque quando eu trabalho a imagem, eu trabalho o todo na pessoa, eu não uhum, trabalho só e comportamento é o todo, né. Quando a hum. gente olha para a maneira como a pessoa vive, a gente não vai olhar só um pedaço da vida Sim. dela, a gente vai olhar o todo, né, comportamento é todo, então E é tu por isso. acredita que a energia dela afeta também? Ah, eu tenho certeza, não acredito, eu tenho absoluta certeza disso. Porque muitas vezes eu, como terapeuta, eu sinto, né, Sim, a eu chego em alguns lugares, às vezes, até eu fico assim: "Meu Deus, eu devo estar vendo coisa". E é tão rápido aquela percepção daquela energia ali, sim. de alguns lugares que eu fico até meia temerosa. Mas eu acho que a energia, ela pode ser a pessoa mais rica, mais linda, mais bem vestida, mas a energia dela, se não tá uma energia boa, leve, destrói tudo que Não tem foi é, exato. construído. É porque uma coisa leva a outra, Uhum, né, e não existe, roupa boa,
cara, chique, que construa uma energia que não existe, E que né, e sustente, que sustente, né, a verdade. verdade. Então isso é muito muito perceptível, por isso que tu Uhum. vai ver muitas vezes pessoas que são muito finas, vestindo roupa de multimarca, né, roupa super E fica simples, super e fica elegante, né. linda, maravilhosa, porque a energia na verdade ela faz parte desse todo, né, Ali. É. Mas voltando à pergunta que tu trouxe antes, quem era essa Camila É antes da minha isso, vamos a jornada? a resposta que eu tô É, curiosa. eu acho que eu iniciei, porque eu passei por muitas fases, né, eu comecei Uhum, fazendo administração, daí eu fazia negócios internacionais, e a minha ideia sempre foi dentro de uma parte de trabalhar com a parte mais administrativa mesmo no uhum. negócio, até que eu encontrei o design, e eu acho que eu antes da minha jornada, eu era uma pessoa que eu me dedicava muito a olhar para essa menina apaixonada pela moda, sabe. Uhum. E aí depois que eu comecei a trabalhar de uma maneira informal, né, enfim, conhecendo mais pessoas, e aí que eu encontrei realmente a parte da imagem, eu percebi que o que de fato, faz sentido para mim, meu propósito, né, como muitas Sim. pessoas falam, é trabalhar a transformação das pessoas, Uau. né, mostrar para elas a possibilidade que elas têm de serem maravilhosas, Meu né, Deus, com o que corpo mara que elas têm, com a maneira como elas, se encontram e fazer essa transformação, uhum. mostrando que elas podem se permitir, elas merecem Sim. ser quem elas desejam ser, né. Gente, eu tô encantada. Eu tô aqui quieta, porque eu tô encantada com as respostas Que dela, bom, maravilhosa. Ai, que alegria. que Nossa, eu bom. tô, assim, realmente honrada contigo aqui, Camila. Obrigada. Vamos para mais umas perguntinhas. Quando você fala que a imagem de uma mulher pode se tornar um ativo, o que isso significa na prática? Ali, uma das coisas que a gente traz dentro da parte da consultoria e que eu Uhum, criei à medida desses 15 mais de 15 anos, né, esse ano a gente faz 16 anos de empresa, eu não sei te dizer quantas viagens, para o exterior eu já fiz, mas eu atendendo inúmeros perfis de clientes, uhum, desenvolvendo personal shopper, mudando a parte da imagem, comportamento, né, readequando toda uma linha de postura, de posicionamento com esses meus clientes. Eu percebi que é muito mais sobre pessoas, né, uhum. e sobre essa tradução efetiva da do que a pessoa é, a partir do que ela mostra. Então é a Perfeito. percepção que as pessoas têm de ti. E como elas te percebem, né, então tem tudo a ver com a tua essência, que é o pilar de Sim, tudo, que que é é o a pilar origem de de tudo. tudo, eh, com a tua energia, que está linkada com a maneira como tu enxerga as coisas, como tu Uhum, é, como tu desenvolve a tua rotina no dia a dia, etcétera. Quando a gente fala de ativos de valor, uhum. o que que é um ativo, né? Um ativo é uma forma da pessoa enxergar valor a partir do que, o que ela vê. O que ela vê. Então, eu trabalho os ativos visuais, né, que são Uhum, a partir da imagem da pessoa, mas quando a gente olha para a palavra valor, ela não está diretamente relacionada a preço, né. Se a gente uhum, for olhar no viés histórico da palavra, o valor ele começou a ser percebido como uma questão, de força, de vigor e de merecimento, se a gente for olhar para a raiz da palavra, historicamente falando. uhum, Então, quando eu uhum. falo de ativo de valor, né, eu estou falando, de um lugar de da gente poder comunicar mais de quem nós somos e mostrando isso visualmente. Que é o Olha, quê? É mostrando quais são os teus valores uhum. pessoais, né, quais são os teus princípios e por aí adiante. Olha que maravilha. Então, Camila, você acredita que a imagem influencia no valor que uma mulher consegue cobrar pelo seu trabalho, num todo, assim? Uma mulher empreendedora, uma empresária de sucesso, uma Uma mãe de família, uma CLT. CLT, uma mãe de casa. Sim, com certeza. Mas não porque ela vai usar uma roupa mais cara ou porque ela vai estar usando uma tendência de moda, Hum, não por isso, porque ela vai estar sempre com o cabelo maravilhosamente bem arrumado, não. perfeito. A imagem dela vai surtir,
resultados diferentes dentro do lugar onde ela trabalha, por conta da percepção que ela vai gerar. E essa percepção vai gerar valor, e esse valor vai gerar resultado. Uma coisa está ligada à outra. E essa Uhum. congruência, né, entre a gente, fazer, né, e a gente também mostrar que a gente faz, que a gente vale aquilo, é o que vai fazer a diferença, vai potencializar mais de quem ela é. Então Olha que sim, lindo. a imagem faz diferença. Eu vou dar um exemplo, Ali, que eu acho que é Sim. muito bacana, e vou te perguntar aqui, tá? Eu Ai, acho que meu para quem está nos Deus. assistindo Ai, meu Deus. vai entender um Pergunte. pouquinho mais sobre isso. Uhum, Quando tu vai fazer, a fruteira, tá? Tu uhum, vai comprar, hã, legumes, uhum. frutas, Fazer a feira. verduras, vai fazer a feira, tá? E aí Perfeito. tu tá lá, eu sempre trago esse exemplo que eu aprendi com a minha avó. Eh, e aí tu vai lá, vai escolher uma maçã para levar para teus filhos, Uhum. etcétera. Qual é a maçã tem lá, exposta um monte de maçã. Qual é a maçã que tu vai escolher para levar para casa? Sim, deixa eu pensar. Sempre tem as diversas. Eu sempre pego a mesma, a gala. Tá. E que tipo de maçã tu vai escolher, além da gala? A mais bonita, Por quê? porque é a mais vistosa. Tu entende que essa associação que a gente faz no nosso cérebro é uma associação muito rupestre, tá? É algo que a gente, não tem uma lógica, é algo Uhum. muito inconsciente. A gente Sim, associa qualidade, aliás, a gente associa o belo à a qualidade. qualidade. E isso, se a gente for, trabalhar e estudar a parte Uhum. comportamental, tem tudo a ver, né. Na verdade, a mais bonita, às vezes, que sobressai é a verde, né, É, a maçã porque é uma verde, porque é uma mas maçã diferente. porque ela é diferente. E porque Então ela tem características mais perfeitas, uhum, concorda? A gente dificilmente vai ver uma maçã verde que vai estar machucada, ou que exato, não vai ter um desenho tão bonito, concorda? concordo. Geralmente a maçã verde é realmente a mais bonita. Ela é bonita, mas ela fica lá. Mas ela fica lá, porque a gente já sabendo, só de falar da maçã verde eu já sinto aquele Sim. azedinho, né. Uhum, ela é bem cítrica, né. É, então assim, mas por que que a gente busca a maçã mais bonita? Porque como tu disse, a gente entende que essa maçã é mais gostosa. A Sim. gente coloca ali todo um arsenal, Uhum. consciente a Naquele partir produto. do que a gente vê naquele item, naquele produto, Uhum. né, Ou naquela seja, fruta. exatamente Exatamente, como a gente já faz. E tem um outro efeito que a gente chama dentro da psicologia, que é o efeito halo, hum, né, que é o quê? À medida que eu enxergo para ti e vejo que tu tem um rosto harmonioso, uma roupa bonita, né, que tu tá limpa, cheirosa, eu vou associar que as tuas qualidades elas são, prevalentes em várias áreas da tua vida. Então, olha que olhando para ti incrível. agora, eu vou dizer assim: bom, além de bonita, de carismática, ela deve Hum. cozinhar bem, a casa dela deve ser organizada, né? Ela deve ser uma pessoa amável, então ela deve ter uma Ah, pessoa. isso só. Então, tu entende que esse efeito a gente coloca dentro da nossa cabeça, a Uhum. psicologia fala sobre isso, que é um efeito tipo contínuo, né? Que eu não Sim, vou olhar só para uma parte tua, eu tua. vou imaginar que isso Um vai acontecer contexto. em outras partes. Portanto, voltando à tua pergunta, sim, uma mulher que está melhor aparente, que está com uma imagem que vai mostrar mais valor, ela vai ser melhor reconhecida. E ela vai encurtar o tempo de comunicação que ela vai ter com o cliente dela, ou com quem ela está querendo se comunicar. Olha Portanto, é que bem incrível. importante nós mulheres hoje no mercado, sabendo Uhum. que nós temos ainda desigualdade de salário, desigualdade de potência, né, Isso. desigualdade de poder. A gente ainda está em desvantagem no mercado, se a gente for olhar para um lado muito, eh, para um viés muito equiparar, assim, se a gente for De comparar. equiparar, né, de comparação, a gente ainda está em desvantagem, mas a gente tem recurso que talvez a gente não está explorando tão bem como poderia. E Olha que o nosso visual, a nossa imagem, ele entra como um fator diferente.
Com Inclusive certeza. tem uma pesquisa que foi feita o ano passado que fala exatamente sobre isso. Uhum. Mulheres que estão melhor Eu vesti visualmente, melhor sim. vestidas, e eu não tô falando, tá, Ali, Uhum, da gente uhum. precisar andar com bolsa de Não, marca, com com certeza. sapato de salto. "Ah, eu preciso vestir escarpão para estar bem". Não, tu pode dentro do teu Uhum. nicho, dentro da tua área, Mas uma né. vez eu vi uma reportagem, eu acho que lá em 2004, na época que eu morava em Florianópolis, e eu vi uma reportagem que, 80% do pessoal admirava as mulheres do sul do país, porque se vestiam melhor. Uhum, Claro, vem o inverno, né, vem aqueles casacões, as sim. roupas são mais Nós elegantes, temos uma as influência europeia muito forte exato, também. então o pessoal curte mais essa questão. E aí, olha como eles olham as mulheres daqui do sul do país, né, Sim, como mulheres mais elegantes. mas essa associação ela se dá muito também a essa referência que a gente tem Uhum. europeia, tanto dos traços, né, E enfim, do aí eu jeito de achei bem viver. interessante, né, porque e fica mesmo, né. Eu Claro, sou uma apaixonada pelo verão, então não posso puxar muito para o inverno, mas eu acho realmente que as mulheres ficam mais elegantes no inverno. o que que é uma mulher elegante, se a gente for pensar? Uma mulher elegante é aquela que veste a sua verdade, né. Claro Perfeito. que tem, princípios, Uhum. que a gente pode colocar como algo destacável, né, dentro da área da elegância, então assim, não tem como tu andar com o cabelo mal arrumado e dizer que essa mulher tá vestindo a verdade dela, é uma mulher elegante. Não, Não tem não como. tem como, né. Então a gente traz conceitos como qualidade, como Uhum, uhum. autocuidado, né, como refino, como alinhamento, como princípios que a gente vai trabalhar dentro dessa elegância. Agora a Perfeito. elegância ela não está ligada diretamente a uma mulher que usa uma saia lápis, um escarpão de Uhum, salto sim. alto Sempre foi e vista um como terno, um uma blazer, uma né, um executiva, né, tailleur. Não, que a não mulher não podia usar necessariamente. uma saia lápis, um escarpante já era vista como executivo, Exato. porque criaram esse É rótulo, porque né, são rótulos, né, e são rótulos que a gente vai traduzindo isso à medida que a gente vai uhum, conhecendo e vivendo, né. Então se a gente for olhar para pra pra história da moda, a gente vai conseguir enxergar o perfeito, porquê de muita coisa, muita né. coisa. E aí vem toda a questão de simbologia, do porquê que a Uhum, gente está vestindo determinadas, peças e combinações, e o que que isso reflete, né. Por que que hoje, por exemplo, vestir um tailleur, é associado a profissional, né, porque isso exato. vem da área da masculinidade, então os homens vestiam antes. Quer dizer, tem todo um porquê que às Uhum. vezes a gente não se dá conta e não sabe Sabe, o Camila, que eu tenho uma motivo. amiga que ela hoje ela Deus o livre falar em saia para ela, Hã, porque na época que ela trabalhava, né, como advogada, ela assim: "Ai, era o que eu mais usava era tal da saia lápis, hoje eu não suporto". Criou um trauma. é, mas isso é muito comum, assim, A pessoas mulher que não usa saia. é, E hoje tem uns, assim, infinidades de variedades variedades de enormes, modelo aham. e não usa. É, e à medida que a gente vai por isso que eu falo muito sobre o momento que nós estamos, né, à medida que Uhum. a gente vai passando, por fases de vida, a gente vai percebendo que a gente não é mais aquela mulher de antes, né, a gente vai se Sim, tornando novas mulheres mulheres. de fases. Mulheres de fases, Como exato. diz a música, adoro. E a essência, né, ela permanece a mesma, mas a gente vai adaptando e moldando as nossas Sim, necessidades, é verdade. aos nossos desejos, né, a vontade que a gente tem, aos nossos sonhos, Com a certeza. mudança de vida, a tecnologia, tudo influencia. Ai, que maravilha, que maravilha. Então vamos para a próxima pergunta. Qual transformação acontece primeiro, a interna ou a externa? As 2 acontecem juntas, tá. Mas eu sempre falo assim: tu já deve ter conhecido alguma pessoa que estava num momento bem sensível, delicado, e Uhum, ela precisou fazer um movimento externo para que chegasse profundamente. A imagem da gente tem esse poder, porque a sim. gente vai trabalhar com o nosso cérebro, a gente vai trabalhar com o que a gente está vendo e automaticamente a gente vai reconectar as coisas internamente, né. Se a gente não faz o movimento de fora para dentro,
eu digo que a gente pode fazer o movimento de aliás, Trocou, de dentro se a para gente fora. não pode fazer o movimento de dentro para fora, Uhum, eu comento que a gente consegue sim fazer o movimento de fora para dentro. perfeito. É mais ou menos quando a Uhum, gente diz assim: "Vamos arrumar a casa para arrumar as ideias", é mais ou sim, menos por aí, né. e Às vezes uma boa faxina, por mais que tu tenha pessoas que te ajudem em casa, etcétera, sim. ela te ajuda a tu ir organizando os teus pensamentos, né, os teus E tu problemas, acha as que tuas isso questões vem com a internas. maturidade ou a mulher em si ela já procura ir para esse caminho de organizar o interno para depois o externo? Porque eu fiz esse processo, mas eu fiz esse processo dos 38 para cá, Eu acho de olhar para o que interno de verdade, sim. sabe? Eu acho que o amadurecimento é uma dádiva, mas eu falo isso desde os meus 20 e poucos anos, quando eu já Uhum, cuidava bastante do meu rosto e dizia que, à medida que a gente porque na época eu fazia maquiagem, né, eu perfeito. fazia faculdade de moda, então eu gostava de explorar as diversas formas que eu tinha a partir dos Uhum, meus recursos, visuais principalmente. E a maquiagem ela me mostrou isso, que à medida que a hum, gente vai se conhecendo, né, como é que tu começa como é que tu consegue se maquiar bem? Como é que tu consegue ter uma maquiagem bonita e bacana? Quando uhum, tu vai conhecendo mais dos traços do teu rosto. Então, como passar o delineado. O meu olho é diferente do teu. com A certeza. maneira como eu fecho meu olho, a maneira como eu Sim, utilizo, né, a minha pálpebra, enfim, as características do meu olho é diferente do teu. E uhum. aí, para eu fazer o delineado, eu preciso olhar para isso. Né, e Olha para onde ti é a tu mesma olha. coisa. E aí, à medida que a gente vai envelhecendo, dependente, né, da fase da Uhum, mulher, se ela tem a característica de se perceber, ela uhum. pode começar a se perceber nova. E hoje nós Olha temos que mulheres novas, as jovens hoje, elas têm informação, então acho que tem uma parte muito bacana, assim, das meninas que hoje estão passando a se enxergar não como mulher uhum. avançada, eu acho que isso é um pouco precoce, Mas sinceramente, elas conseguem se mas ver. elas conseguem se perceber mais, e Uhum, isso faz toda uma diferença. E essa transformação, ela acontece quando a gente se permite se conectar. uhum, Então, quando tu não está conseguindo acessar os seus recursos internos, se tu começa pelo externo, confiando em alguém, seja num terapeuta, seja num, enfim, no uhum. profissional que for, ou até mesmo numa consultoria de imagem, a gente consegue acessar pontos bem importantes e a Bem transformação profundos. acontece fluindo bem. É E bem eu bacana. acredito nisso. Eu também. Então, eu acredito que as 2 elas têm que andar de mãos juntas, Uhum. assim, que de mãos dadas, porque, vai ter uma vida longa aí, entre cuidar o interno e o externo, Sim, até mesmo para não cair em determinadas situações que a pessoa não quer se colocar, sim, né. Então sim, se conhecer, olhar para si, ter esse autoconhecimento, ele te livra de muitas roubadas sim. por aí, né, acredito eu. Como descobrir uma imagem que realmente represente quem somos hoje? Buscando a nossa verdade, Ali. Uau, bem Porque não tem como a gente parecer quem a uhum, gente não é, sabe. Parece uma resposta coisa foi tão óbvia, mas é tão importante a gente se reconhecer, a gente olhar para quem a gente é. Tá, mas como que eu vou ver isso na prática, né, Camila? Bom, se tu é uma pessoa que tu busca, vou falar um pouco de conforto, tá. tá. As pessoas geralmente associam conforto com estarem de tênis, de chinelo, uma Uhum, roupa larga. Mas agora eu vou te fazer uma pergunta: se tu for hoje num casamento uhum, e tu chegar lá vestindo um tênis, uma calça jeans e um abrigo, um moletom, uhum, uhum. tu vai se sentir confortável num casamento? Ah, não, Por que não? porque vai destoar do lugar, Vai destoar das pessoas destoar que geralmente se daquelas vestem para aquele pessoas. lugar, etc. Então, tu entende que quando a gente não está Uhum, vestindo uhum. aquilo que faz sentido pra gente, a gente se sente desconfortável, Excluído até mesmo. excluído muitas vezes, né, fora, e a gente vive em bando. A gente tem dentro da gente ainda muito de um olhar,
primitivo, né. Nós Bem nós primitivo. vivemos enquanto sociedade, então é importante a gente lembrar que quando a gente vai se vestir, a gente precisa primeiro se conectar com o que é verdade pra gente. Uhum. Então, que verdade é essa? Bom, como tu quer ser percebida? Antes de falar o que tu quer comunicar, eu te pergunto: como tu quer ser percebida? Por quem tu É. é ou por uma algo que tu acredita ser? Tem uma diferença nisso. Eu também acho. Então, quem tu é? Às vezes a pessoa não sabe, não se conhece, não faz esse movimento de Ou a olhar para si pessoa até mesma. acha que é uma coisa, mas ela não sustenta aquilo que ela quer parecer ser. Porque talvez ela não conseguiu ainda conectar com os seus valores, com o que de fato ela Uhum, vive, né, e aí ela precisa fazer mudanças, modificações na vida dela, né, muitas vezes ela precisa se reconectar com o que ela faz. Tem muitas mulheres que vêm a mim buscando, readequar uhum, a imagem delas e quando elas chegam, elas percebem que, bom, não faz mais sentido viver essa usar essa roupa, uhum. porque eu já evoluí, eu não sou mais aquela mulher que eu era, sei lá, 2, 3, 10 anos atrás. Imagina, olha só. Né, e às vezes não se trata da roupa em si, mas da maneira como ela usa aquela Mas roupa, eu acredito também que esse teu trabalho traz aí um amor próprio já de de primeira, porque largada. imagina, Porque tu precisa te tu olhar. já vai te ver de uma forma totalmente diferente, com uma É, make, com uma roupa mais bonita, por mais que seja simples, mas com uma roupa bonita, tu vai se sentir ali orgulhosa de si. Eu vejo por mim que às vezes eu boto uma roupa nova, meu Deus, como eu tô maravilhosa. é, Aquilo ali já transforma o meu dia. e às vezes não é só a roupa nova, mas é a maneira como tu veste, é a maneira como tu te percebe. Por exemplo, eu tenho clientes que eu preciso dizer: "Olha, tu tem perfume? Tu tem que Uhum. voltar a usar perfume". Olha só. "Ai, mas eu vou deixar ele só para um momento especial", mas o momento especial é hoje, Aí eu tô perfumada. né. Eu tô perfumada, apesar de vocês não estarem sentindo, por quê? Porque esse momento ele é especial. É, mas o especial, né, ali, Num ele é o todo, né. todo, né. Então Exato. daqui a pouco, assim, tu não precisa usar o perfume mais marcante todos os Todos os dias, mas dias. tu pode usar uma água de cheiro, né, que tem da Complê, ou tu pode usar um body splash, ou tu pode fazer um ritual que tu vai ter esse autocuidado, né, não precisa ser aquele Ai, skincare com 20 etapas, mas uhum. assim, tira um tempo, né, Pra durante si. os 15 minutos, usa dessa fórmula. A gente tem novidades que inclusive logo eu vou Hum, estar passando para ti. adoro. Mas é o quê? É tu poder aproveitar, porque assim, olha, uma das coisas que eu falo, e que a gente não tem como fugir, é que a gente precisa se vestir, certo? Certo, perfeito. Não tem como a gente andar pelado, né, todo mundo tem que usar algum tipo de roupa. Bom, que seja a roupa que faz tu te sentir bem, que Exatamente. faz tu te sentir quem tu realmente é, quem tu Nossa, que verdadeiramente é, sabe. E se tu puder usar isso como um ativo de valor que, vai te deixar bem, vai elevar a tua autoestima, tu vai produzir mais. Uma mulher, Ali, não sou eu que estou dizendo, são pesquisas que falam sobre sim, isso. não, com Uma certeza, mulher que se sente bonita, amada, tá, ela consegue produzir muito mais, com certeza. né. E aí, como a gente Ela é consegue mais fazer dona de isso? si, né, então Mais sai dona da de frente si, que eu tô exato. passando. Então como que Mais a ou gente menos assim. exato, como que a gente pode fazer isso, se às vezes a gente sabe que a gente está passando por problemas, em casa, Uhum. familiares, financeiros, como que a gente vai fazer isso? Usando o que a gente tem de melhor, que é a nossa É, imagem. Então assim, sim, tu tem que se vestir, não tem escapatória, tu tem que estar é bem, verdade. né, tem que colocar uma roupa. Então usa isso a teu favor, sabe. Os 15 Perfeito. minutos que tu tem para te vestir, utiliza eles vestindo aquilo que faz Uhum, sentido. E aí a gente perfeito. já tem meio caminho Não, andado. e eu vou incluir aí junto já uma técnica terapêutica que eu faço quando Ah, eu eu também estou quero saber, me deprimida, conta. assim, não é eu quase nunca estou deprimida, mas quando dá Tem aquela vezes que a gente bad, assim, dá né, a uma gente tá baixada. ali, né, assim, eu procuro olhar para o meu quadro dos sonhos. Ah, isso é bacana. Eu olho para o quadro dos sonhos, aí eu vou para os vídeos, aí eu já estou comprando carro, eu já estou comprando casa, eu já estou comprando viagens. Aquilo ali, tu vai entrando naquela atmosfera dos sonhos,
deu passar na hora. É, Quer melhor que isso? é. Façam isso e depois me contem. Boa, Antes de dormir, boa. bota aquele perfumezinho, toma um banho, bota o perfume, usa a Complé lá na cama, que já vai trazer a memória ali, É, né, é. e E vai para o quadro de sonhos. Eu acho exatamente. que dá um boom, assim, ó, na tua energia E no quadro de maravilhosa. sonhos, as pessoas geralmente não fazem isso, tá, mas eu também vou trazer essa já que tu tá Já linkando, traz aí já vou trazer. uma Uma coisa bacana, sugestão. pra sugerir para quem faz o seu quadro de sonhos, é se colocar como se vê. Uhum. Então, assim, como que eu me vejo dentro desse quadro dos sonhos? Porque geralmente a gente põe a casa, Não, eu boto eu a sempre. viagem. Ah, mas tu vai te colocar lá, mas tu te coloca como tu quer estar, Uhum. né? Eu sim. Pois é. E eu vejo que muitas vezes as pessoas não fazem isso. Ah, tem o carro, tem a praia, tem não sei o Uhum. quê, tem a casa, né? Mas e tu tá linda, tu tá o que tu tá usando, entendeu? Verdade. Como tu tá? Como é que tá o Hoje teu nós temos a cabelo? IA Pois a é, nosso favor pois para é. colocar as fotos. Quando eu não tinha IA, que o meu Recortava. sonho era casar, isso também eu casei, eu fiz tudo ao contrário, eu tive os filhos, depois eu casei. É mesmo? Sim, tudo ao contrário. Aí agora tá tudo formado, tudo saindo de casa e eu e o marido vão viajar. Ai, Tudo o adoro. contrário. Enquanto o pessoal tá fazendo aí, né, começando a família, eu já construí a minha já tá indo para começando a seguir sua jornada. E eu fiz, eu tinha um sonho de casar de noiva, e o Rogério: "Ai, não". E eu digo: "Ai, vamos casar", e ele: "Ai, não sei". E eu recortei a noiva e coloquei as fotinho 3x4 na cara da noiva. Boa. Olha que bacana E isso, né. foi, ó, isso foi em 2015, quando nós voltamos 2014, quando nós voltamos para Porto Alegre, Uhum. e eu casei em 2022. Olha! Uhum. O meu casamento foi uma realização dali do claro que aí eu tive algumas técnicas da minha musa inspiradora, né, mas foi foi punk a coisa. Eu Isso tenho aí. como provar. Que legal, muito bom. Então tá, vamos seguir aqui então, Camila, Vamos. para mais ai, momento adoro essa parte, Hum, momento conexão. Camila, hum. escolhe uma palavra que represente sua essência hoje e explique por quê. Coerência. Hum, Coerência, porque eu acho que fala de de quem eu sou, do que eu busco transmitir, da minha verdade, ai que né, lindo. e do quanto que eu acho que pode, unir vários pilares, assim, da minha Uhum, vida, os meus valores, a maneira como eu busco cada vez mais viver, né. Então acho que a palavra coerência, ela fala muito, assim, da minha verdade, né, eu tenho buscado muito isso no meu trabalho, né, que e eu acho lindo. que começa isso dentro de mim, assim. Uhum. Eu acho que essa coerência, ela fala muito dessa verdade, dessa paixão, né, e das coisas que estão interligadas entre o que eu falo, né, quem eu sou e o que eu acredito. Ai, que lindo, maravilhoso. O que qual foi o momento da vida em que você entendeu isso? Que eu entendi o quê, olha? Que ter essa coerência do teu trabalho ser exatamente como tu descreveste agora. Eu acho que o momento da minha vida que me trouxe isso, Foi antes de ser mãe, foi depois, foi no na faculdade, enfim. eu acho que tem momentos que isso aparece, assim, mais claro, né. Eu tô num momento de vida agora onde eu tô acho que tem uns 2 anos, Uhum, assim, que vieram algumas percepções maiores sobre quem eu sou, uhum. e sobre quem eu quero me tornar, Ai, que lindo. né, sobre o que eu acredito, assim. E muito sobre o que eu tô fazendo, sabe, Uhum, do meu uhum. tempo, da minha jornada, das minhas atividades, das minhas realizações, com quem eu vivo, como eu vivo com essas pessoas. Que E eu lindo. acho que essa coerência de Te ser, traz. sabe, tá muito relacionado a isso, assim. Então acho que isso veio acho que tem alguns momentos que Uhum, apareceu na minha vida, assim, quando eu busquei e idealizei a pessoa que eu queria do meu lado, depois quando a gente decidiu se tornar pais do Beno, né, então eu uhum. mãe e o Gustavo pai.
E a transformação, eu acho que da Disso. imagem, da minha imagem inclusive, veio junto com essa coerência, assim, dessa Uhum. dessa ideia, assim, de tipo: "Tá, mas será que isso tá coerente com quem eu sou, né? Será que eu tô Olha conseguindo só, ser quem eu eu imagino gostaria. ser, quem eu gostaria de ser?" E agora isso tá muito forte, principalmente Ai, que agora. lindo. Uhum. Ah, que lindo. Ficou aí uma história, assim, perfeita do que eu imaginava realmente, porque tu consegue transmitir isso. Eu vejo ali as tuas fotos, às vezes, tá os o casal lindo, que casal maravilhoso. Obrigada. Aí aquele pequeno, lindo, com aquele cabelo Aham. galego, Querido, ele é um amor, é um né. amor, eu digo, tu consegue transmitir isso, É, consegue passar que exatamente. bom, eu fico E eu fico feliz. muito grata, assim, de poder estar contribuindo hoje aqui no Conexão e Essência, para que tu fale um pouco mais sobre quem tu é, o que tu está trazendo, né, a tua verdadeira essência. E eu acredito plenamente nisso, porque você transpira essa essência Ai, de quem tu obrigada, Ali. do que tu traz para as mulheres, né, o que teu trabalho, que eu admiro muito. Ai, obrigada, Parabéns. Ali, E obrigada. fico muito honrada por estar aqui, né. Então, Camila, estamos aí chegando no final desse programa maravilhoso. Eu gostaria que tu compartilhasse conosco as tuas redes sociais, como as mulheres maravilhosas que daqui para frente vão querer, com certeza, né, uma consultoria tua. Deixa aqui para elas uma mensagem também, para que levem a autoestima dessas mulheres. Uma coisa bacana de trazer dentro desse universo, feminino, é lembrar para cada uma das mulheres que está nos assistindo aqui, de que é possível que elas consigam, ser quem elas desejam ser. Uhum. E às vezes, esse essa autopermissão, esse merecimento, ele começa quando a gente passa a se enxergar e a se olhar, identificando mais das nossas características, mas mais do que isso, nos permitindo ser quem a gente é. Então conseguindo olhar com clareza, com cuidado, mas também com um ato de amor próprio, sabe. E às vezes se a gente não consegue sozinho, a gente pode começar fazendo isso, com a ajuda de alguém, com o auxílio de um Sim. Olha, terapeuta, isso é muito enfim, tem importante, a tantos gente profissionais bacana, mas eu acho que o mais importante, Ali, é a gente lembrar que a gente pode sim ser mais de quem a gente é, cuidando da gente, mas principalmente se permitindo. Não é feio ser bonita, boa. não é feio ser Fica a bonita. reflexão Fica a aí. reflexão, tá? Muito boa, É muito. muito bacana e a gente merece sim ser linda, maravilhosa, a gente pode, isso não é feio, tá? É isso. E quem quiser, o pessoal já tá falando aqui, ó, quem quiser me seguir nas redes sociais é @Camila com K Huggen e Complé Moda. A gente vai colocar aqui, vocês podem me seguir. Tem Isso. muitos produtos que eu desenvolvo que são produtos, online, são, manuais que eu Então, tenho, olha aí, ó. então produtos que são super fáceis, a gente tem uma novidade que tá chegando também daqui a algum tempinho. Já Provavelmente quando gostei. for ao ar já vai estar aparecendo a novidade, eu acho que tem muita coisa bacana que a gente consegue Que bom. adicionar na nossa vida, que Uhum. a gente consegue trazer a tecnologia a nosso favor, principalmente quando a gente vai se vestir. Então, gurias, lembrem disso, a gente não pode, fazer com que a rotina da gente seja um fardo, a gente consegue trazer isso de um jeito leve, bacana e muito bom. É Nossa, só a gente usar aí, né, dos recursos que a gente tem, que lindo. então é muito possível. E eu quero também agradecer, Ali, Ai, muito e obrigada. desejar para ti uma extensão da pessoa que tu é, Ai, muito da obrigada. tua energia, do teu olhar, né, do Ai, teu maravilhosa. acolhimento. Eu fiquei muito feliz com o convite, eu tenho Ai, certeza muito que vai ser um obrigada. sucesso. Eu Com só quero te certeza. dizer e te lembrar que tu acredite sempre na pessoa que tu é, que é Obrigada. daqui adiante muito, muito, muito além. Ui, gente, cheguei até a me arrepiar. É porque Muito vai dar obrigada, certo. obrigada de verdade, tá? De verdade, É do com coração, prazer e com toda a verdade. maravilhosa. Então, pessoal, muito obrigada por nos assistir. Não esqueçam de nos seguir e acionar o sininho. Então, pessoal, até o próximo programa. Tchau, tchau.